Concedo a palavra ao senhor Afonso da Costa Leão, conselheiro tutelar urbano. Oi. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. As autoridades aqui presentes. Motivo de alegria, satisfação, é uma honra estar aqui. Quero saudar todos em nome do nosso Conselho Tutelar Urbano e também Conselho Tutelar Rural, que está aqui presente. Em nome dos conselhos tutelares, eu saúdo a todos aqui, em especial a todos os parlamentares, vereadores dessa casa. Agradecido já imensamente a Deus por esse momento. Agradecido também a oportunidade de estar aqui para contribuir naquilo que for necessário no enfrentamento do tema que será abordado aqui, do exploração do trabalho infantil, tanto no nosso município quanto também a nível de Pará e de Brasil. E gostaria de agradecer esse momento e quero dar a introdução e dizer que o mês de maio que passou foi o mês de luta, campanha, conscientização de combate à exploração e o abuso sexual de criança e adolescente. E o mês de junho, que já começou, a luta, a conscientização e a campanha é pelo trabalho infantil e a exploração do trabalho infantil. E nós já começamos essa luta e hoje é um momento histórico, um momento especial, é um dia ímpar para a gente debater o tema e gostaria de dar a introdução aqui, sei que muitos irão falar, temos um tempo aqui reduzido para falar. Eu gostaria de dizer que o dia 12 de junho é o dia D, é o dia que toda a rede de proteção e garantia de direito, ele sai fazendo campanha, conscientizando o povo para o combate ao trabalho e à exploração do trabalho infantil. E o que é a exploração do trabalho infantil? Ele é um tema relevante, mas é um assunto que divide opiniões. Tá? Por que divide opiniões? Porque ainda estamos vivendo uma cultura que essa cultura não é a nível somente de Cametá, mas a nível de Estado e até a nível de Brasil. Tá? E a exploração do trabalho infantil, qual é o objetivo da exploração? É explorar a mão de obra de crianças e adolescentes que, por serem menos experientes e mais vulneráveis, podem ser empregadas por menores salários, em condições mais precárias. Esta prática é considerada uma violação dos direitos humanos e impede o desenvolvimento integral das crianças, afetando principalmente a saúde, a educação e o bem-estar. Aqui eu trouxe alguns dados que não são dados certos, mas são aproximados, tá? E nós temos aqui alguns dados, eu gostaria de lançar para vocês aqui, para nós termos uma ideia do trabalho infantil no Brasil, no Pará e também em nosso município de Cametá. E a nível de Brasil, nós temos aqui por região, a região nordeste do Brasil, ela concentra aproximadamente 506 mil crianças e adolescentes trabalhando. A região sudeste do Brasil apresenta aproximadamente 411.398 crianças e adolescentes que ocupam a mão de obra dessa forma. Temos também no sul do Brasil 193 mil crianças e adolescentes nessas condições.
Temos também no centro-oeste do Brasil 145 mil crianças e adolescentes, e temos no norte do Brasil 285 mil crianças e adolescentes nessas condições. E para isso, nós estamos aqui juntos com uma rede de garantia de direito, de proteção de crianças e adolescentes, com o intuito de, pelo menos, amenizar essas situações. E temos aqui também a fonte dessa pesquisa, é o próprio IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também pelo Estudo de Inspeção do Trabalho Infantil, portal gov.com.br. Você pode buscar lá essas informações, tá? E falando de Cametá agora, nós temos aqui alguns dados. Cametá ele não possui um dado atualizado, viu? Um dado de 2024, 2025, Cametá não possui. Cametá tem um dado aqui bem antigo, que a gente conseguiu, de 2010, que é um dado muito preocupante. Então, de 2010 para 2024, nós tivemos um avanço significativo. Em 2010, nós tínhamos aproximadamente 19% das crianças do nosso município e adolescentes em alguma função de trabalho. E hoje, 2024, nós acreditamos que teve um avanço muito significativo. Hoje não atinge essa meta. Motivo pelo qual aconteceu isso? Houve um aumento após o período da pandemia. A gente sabe que houve um período de pandemia, 2020 a 2022. E logo após esse período de pandemia, houve sim um acréscimo, uma demanda maior no trabalho infantil, criança e adolescente envolvida no trabalho, exploração do trabalho infantil, devido aos problemas que a gente já sabe da pandemia, tá? Questões financeiras, econômicas. E quero citar também aqui, só lembrando, pessoal, que eu tenho 10 minutos, eu já tenho só 5 agora, tá? Então é importante ressaltar que o trabalho infantil ele é uma realidade preocupante em diversas regiões do Brasil, incluindo o nosso estado do Pará. A luta para erradicar essa prática é um desafio que exige a atuação de diversas entidades e conscientização da população. Por que a gente falou no início aqui que é um assunto que divide opiniões? Porque existe uma cultura que a gente ouve muito, quem trabalha na linha de frente dessa temática, a gente enfrenta muita dificuldade, porque a cultura em si, ela diz que é melhor trabalhar do que roubar. Muitos pais dizem isso, melhor trabalhar do que roubar. E eu quero deixar para vocês aqui uma diferença da nossa época para hoje, né? Isso é muito importante te ressaltar. Na nossa época, na minha época, eu acredito que na época da maioria aqui, nós trabalhamos muito duro para a gente ajudar nossos pais a criar os filhos, irmãos e tal, e muita coisa aconteceu. E eu falando da minha vida, é melhor falar da minha vida, que a minha mãe teve 15 filhos, e desses 15 filhos, para ela conseguir criar, sustentar, tinha que ter a mão de obra dos filhos, né? Os filhos ajudavam de todas as formas. E a gente não teve aquela infância que hoje muitas crianças têm, aquela infância de viver uma infância. Mas assim, a maioria da nossa infância foi trabalhando. E a gente só passou a ter, nossos pais passaram a nos ajudar na questão do estudo a partir de 13, 14 anos de idade. Começamos a estudar realmente, mas logo no início a nossa vida era de trabalho, para ajudar nossos pais. Mas naquela época, nós não tínhamos nem o auxílio social do governo, a gente não tinha nada que pudesse vir do poder público para ajudar aqueles pais a manter os filhos na escola, não precisar trabalhar. Hoje, trazendo para os nossos dias, hoje as famílias, principalmente as famílias de baixa renda, que é um índice muito alto, elas têm um auxílio
eu não digo um, né? Talvez até mais de um auxílio do governo, que ajuda nesse processo, até mesmo na criação dos filhos, na educação, que não há muito a necessidade do trabalho. E aí eu quero lançar aqui uma diferença, que muitos dados, ele chega na pesquisa, aquele trabalho doméstico, que o filho ajuda a mãe na cozinha, a filha, aquilo ali entra até na estatística do trabalho infantil, mas em nem todos os casos deveria entrar. Porque muitas dessas atividades, elas são realmente os pais instruem os filhos na casa, aqueles deveres do filho, dobrar uma roupa, varrer uma casa, tá? Algumas coisas assim, que isso não deveria entrar em estatística, porque deveria ser o conselho dos pais mesmo. Os pais começam a educar os filhos dessa forma. Mas aí, quando é que considera a exploração do trabalho infantil? Quando é considerado exploração do trabalho infantil? Quando aquela criança, ou quando aquele adolescente, até os 14 anos de idade, ele não usufrui daquilo que ele faz. Ele é vítima, ele é usado, ele é apenas um instrumento, mas ele não usufrui do que ele ganha. E muitas das vezes, aquele valor que aquela criança ganha, ela vai para a mão daquele pai, que muitas das vezes consome bebida alcoólica com aquele dinheiro. E não chega na mesa, não chega a ser um alimento para o filho, mas talvez ele use para a bebida, para o consumo dele. Então tem sido essa a realidade. Falou até festa aí, né? Para festa, né? Verdade. Então, eu quero... Falei do problema, agora tem a solução, né? Quero destacar aqui, encerrar minha fala. Para erradicar o trabalho infantil no Pará, é fundamental uma abordagem multidisciplinar que envolva políticas públicas, programas de apoio à família, educação e conscientização. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o chamado PET, e o Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, eles são exemplo de ações importantes nesse sentido. E eu quero destacar aqui algumas medidas que deveriam ser tomadas para que possa amenizar ou erradicar o trabalho infantil no nosso município. Ações e soluções. Afonso, 1 minuto, tá? Um minuto, já vou encerrar em 1 minuto. Tá? Aqui vem a primeira, denúncia. É crucial que a população denuncie casos de trabalho infantil através do Disque 100 ou dos órgãos competentes. Programa de apoio à família. É necessário investir em programas que garantem atendimento social, educação e saúde às famílias em situação de vulnerabilidade, evitando que crianças ingressem no mercado de trabalho. Educação e conscientização. É fundamental promover a conscientização da sociedade sobre os malefícios do trabalho infantil e a importância de garantir o direito à educação e ao lazer das crianças. Políticas públicas. O governo estadual deve elaborar, e o governo municipal também, e implementar políticas públicas que visem a erradicação do trabalho infantil, incluindo as ações de fiscalização e combate a atividades que explorem crianças e adolescentes. Parceria. É importante fortalecer as parcerias entre o governo estadual, o governo federal e o governo municipal, instituições não governamentais e a sociedade civil para desenvolver ações conjuntas de combate ao trabalho infantil e na adolescência. Quero destacar aqui, para encerrar, o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele fala que é proibido a qualquer trabalho a menores de 14 anos, com exceção do trabalho em regime de aprendiz, tá? Então, aqui o artigo 60, o artigo 63, o artigo 65 e o artigo 61 do Estatuto também fala sobre isso. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. A mesa que agradece.